Olá, amigos e amigas, irmãos amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem mesmo, saudáveis, esperançosos, perseverando, porque é assim que nós devemos estar, né? Lembrando aos irmãos que, se trata de culto terça-feira, nós não estamos presentes fisicamente. Mas vamos lembrar que toda terça-feira nós clamamos, né? Isso já há mais de 5 anos, a gente vem clamando pela nação, pela nossa nação. E mais do que nunca, amados, vamos reforçar esse clamor. O Brasil precisa em todas as áreas. Reforçar a oração pelas famílias, pelos enfermos e tantas necessidades que, né, têm aparecido no nosso dia a dia. Vamos continuar clamando em casa. Eu sei que esse tem sido um momento também de oração, de muita oração, né? Que maravilha. Como eu estou no YouTube, eu gostaria de pedir ao irmão que não esquecesse de dar um like. Vamos usar da graça, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é isso. Também é isso. E se você puder se inscrever, você que ainda não está inscrito, será muito bem-vindo para a gente dar continuidade a essa oração, esse trabalho tão maravilhoso, né? Eu quero fazer uma reflexão hoje com os irmãos, as irmãs, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Essa tradução que eu vou ler diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Outras traduções, eu tenho uma outra aqui que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena, é porque a tua força é pequena. Então, o sentido é o mesmo. Mas aqui, Salomão, ele está nos dando, aqui é um conselho, ele está falando como é que você se comporta no dia da adversidade, no dia da angústia. Esse nome angústia, só de falar já dá um mal-estar, né? Porque angústia é algo muito ruim. Angústia tira sono, em alguns tira sono, outros é fome, outros comem demais, dá palpitação, gastrite, são tantas coisas, consequências que vêm em razão da angústia. Medo, e o medo é terrível, né? Medo. E Salomão aqui está nos dando, nos alertando, mostrando assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Olha só, no dia da adversidade nós temos que levantar a cabeça, permanecermos firmes na fé. E quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrei de uma história que tem no Antigo Testamento, aqui ainda é Antigo Testamento, claro. Logo no início, quando Moisés tirou o povo do Egito, toda aquela história que a gente já sabe. E quando eles já estavam bem perto de chegarem à Terra Prometida, Moisés pediu para que 12 homens fossem olhar a terra, né? A palavra de Deus diz 12 espias, ou seja, espiar, olhar, observar. E dentre eles estava Josué e Caleb. Interessante é que são 12, mas todo mundo sabe que Josué e Caleb estavam. Por que será que só falamos o nome desses dois? Por que será, hein? E a palavra de Deus, ela conta, amados e amadas, que esses homens foram olhar a terra e passaram 40 dias. Foram 40 dias entre ida e volta. E quando eles retornaram dessa missão, eles chegaram para Moisés e disseram assim: olha, realmente a terra é muito boa. A terra mana leite e mel. Por que eles disseram isso?
Porque quando o Senhor fez a promessa, ele disse assim: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E os espias, quando voltaram, disseram: realmente a terra mana leite e mel. As frutas são grandes, olha, as uvas são tão grandes que é preciso um homem carregar um cacho de uva. E eles trouxeram, aliás, levaram, né, as frutas para Moisés testemunhar, ver que eles estavam falando a verdade. Só que no meio desse interrogatório eles colocaram a vírgula e disseram assim: mas... Aí esse mais é que complica. Porque eles disseram: mas é muito boa, mas tem inimigos, tem heteus, tem jebuseus, tem os amorreus, tem os amalequitas. E não vai dar para a gente entrar na terra. O inimigo está lá de prontidão. E quando eles acabaram de falar isso, essa história está no livro de Números, no capítulo 13, essa parte que eu estou falando. E quando eles acabaram de falar isso, Caleb se levantou, Caleb estava inserido nos 12 espias, e disse assim, não, estou parafraseando, né? Claro que Caleb disse. Caleb disse, se encontra no versículo, acho que 30, nós vamos subir, nós vamos entrar, nós vamos possuir a terra. E ele disse assim, com certeza, com certeza. E eu quero ler esse versículo, que é muito lindo. Vamos aqui em Números 13. Números 13. E o versículo 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha só. Aí o versículo anterior, ou posterior, os homens, aqueles que disseram que não era possível, disseram assim: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Olha, ele mesmo está dizendo. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos dele. Então, o medo, como Salomão disse aqui, se no dia da angústia, olha, isso é perfeito, essa palavra. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. E esses 10 homens, eles demonstraram fraqueza. E apenas 2, que foi Josué e Caleb, disseram não, nós vamos. E o interessante é que quando Moisés ouviu tudo isso, Moisés e Arão, eles fazendo o relatório, Moisés se ajoelhou, não é? Porque disseram, e nós vamos perder tudo isso. E esses homens, eles se revoltaram de uma forma tal, não queriam aceitar a decisão de Moisés, nem de Caleb, nem de Josué, que eles tentaram apedrejar. Você vê como as pessoas, quando estão num momento de fraqueza, quando elas demonstram fraqueza, elas ficam desesperadas, é o que acontece. Existe um grupo de pessoas que no momento da angústia, elas ficam tão desesperadas, elas ficam tão inquietas, elas murmuram, elas, sabe, às vezes até incomoda, porque é demonstrando fraqueza. Existe outro tipo de pessoa que se anula completamente, entra em depressão, entra em tristeza. Como diz, tem aquela brincadeira que os meninos fazem, estátua, pronto, vira estátua e acabou. E acabou, o mundo morreu, todo mundo morreu. Mas louvado seja Deus que existe um grupo de pessoas tipo Caleb, tipo Josué, que se levanta, que persevera, porque olha, se mostrar fraco no dia da angústia, sabe o que significa? Significa dizer que nós não estamos perseverando, porque perseverar é você passar por cima, como diz assim, mesmo que você passe pelas águas, as águas não vão te submergir,
Mesmo que você passe pelo fogo, o fogo não vai te queimar. E nós vamos perseverando, atravessando, sabendo que nós vamos chegar do outro lado, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então, se Deus fez uma promessa na tua vida, pode ser a tempestade que for, pode ser a pandemia que for, pode ser o coronavírus que for, nós vamos passar e nós vamos sair dessa. Porque quem prometeu é fiel. E inclusive, amados e amadas, Jesus Cristo, ele não prometeu, né, vida boa. E ele disse, eu darei vida em abundância, abundância de alegria, de paz, de bondade, dos frutos do Espírito. Mas ele disse, vocês vão passar por aflições também. E a aflição é exatamente isso aqui, angústia. Então, no dia da aflição, como Jesus, por isso que Jesus disse assim, tende bom ânimo. Ou seja, não se mostre fraco. Sabe? Respire, levante a cabeça, se mostre forte, persevere, comece a proclamar, comece a falar. Olha, nesse momento de pandemia, de desemprego, de doença, de tantas coisas ruins, comece a dizer, como o salmista Davi disse no Salmo 27, 10, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O que é que eu vou temer? Aí no Salmo 23, Davi diz assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, se mostrar forte é isso. Não é porque você... Então, essa força não é nossa, ela vem de Deus. E a gente começa a meditar nessa palavra, a gente começa a falar aquilo que o Senhor tem dito para nós. Não se turbe o vosso coração, ele diz, creia em Deus. O Senhor falou e creia também em mim. Jesus Cristo disse, não se perturbe. Então, a palavra que eu quero trazer hoje para os meus irmãos, para a amada igreja é essa. Não se mostre fraco no dia da angústia. Não deixe, sabe, que o medo, que a aflição, que, sabe, que essa ânsia, essa dor no peito, ela domine você. Não, se levante e diga, epa, eu vou possuir a terra porque Deus prometeu. E olha, uma coisa interessante, que só quem herdou a terra, está no capítulo 14, eu não vou ler, de Números, verso 38, que diz que só quem herdou a terra, daqueles 12, só quem herdou a terra foi Josué e Caleb. Por quê? Porque eles não se mostraram fracos no dia da angústia. Então, você quer chegar do outro lado, você quer alcançar a sua promessa, pode ser que você já esteja na porta. Então, não desista, persevere, creia. Então, somente confie no Senhor, porque nós vamos alcançar a promessa. Tudo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Amém? Então, essa é a nossa meditação da palavra de Deus no dia de hoje. Lembrando que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, daqueles 12. Por quê? Porque não murmuraram, porque não se mostraram fracos, porque perseveraram, porque creram, porque disseram, não, eu vou. E você, nesse momento, você vai dizer, a minha família vai passar por essa tempestade, eu vou conseguir. Comece a crer e a profetizar na sua vida. Amém? É que a graça, essa graça linda, maravilhosa, que foi derramada por mim e por você, ela continue transbordando na tua vida. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, também, ela, sabe, transborde, faça com que você sorria, que você abrace, que você ame, que você mande uma mensagem de esperança, de fé para as pessoas que estão sem nenhum ânimo. Que essa paz ela possa ser transmitida para outros, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Continue, vamos continuar orando, vamos continuar perseverando, vamos continuar crendo para que nós possamos alcançar a promessa e, acima de tudo, alcançarmos a glória, em nome de Jesus. Beijo, amados, um abraço no coração, que Deus nos abençoe.